Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$ 5. Ou pelo Telegram que custa R$ 12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá. Como arruinar um casamento. Alison Spash. A todos os estranhos que tornaram mágicos meus momentos sombrios. Foi horrível, exclamou ele, horrível, horrível. Mesmo assim, o sol era quente. Mesmo assim, a gente superava as coisas. Mesmo assim, a vida arranjava um jeito de somar um dia ao outro. Virginia Woolf, Mistas da Lovai. Terça-feira. A recepção de boas-vindas. O hotel é exatamente como Phoebe esperava. Fica à beira do penhasco, como um velho cão majestoso, esperando, paciente, pela chegada dela. Não dá para ver o mar atrás, mas ela sabe que está lá, do mesmo modo que era capaz de entrar na garagem de casa e sentir o marido no escritório digitando o manuscrito. O amor era um fio invisível, sempre os conectando. Phoebe sai do táxi. Um homem vestindo vinho a aborda com tanta seriedade que o momento parece ter sido coreografado muito tempo antes. O que a faz ter certeza de estar fazendo a coisa certa. Boa noite, diz o homem. Bem-vinda à pousada Corval. Posso pegar sua bagagem? Não tenho bagagem, responde Phoebe. Quando saiu de Saint-Louis, lhe pareceu importante deixar tudo para trás: o marido, a casa, a bagagem. Era hora de seguir em frente, o que ela sabia por causa do acordo a que todos chegaram no ano anterior, ao fim da audiência de divórcio. Phoebe ficou tão chocada com o caráter definitivo da conversa deles, com a forma como o marido disse, tá bom, se cuida, como se fosse o carteiro desejando-lhe bom dia. Depois disso, Phoebe não conseguiu se forçar a fazer nadinha exceto subir na cama, tomar gin tônica e ouvir o som da geladeira fazendo gelo. Não que tivesse algum lugar para onde ir. Isso aconteceu no meio da quarentena, quando só saía de casa para comprar gin e papel higiênico e dava aulas virtuais usando a mesma blusa preta todo dia, porque é o que mais as pessoas deviam usar. Quando a quarentena terminou, ela já não era capaz de lembrar. Mas, naquele instante, Phoebe está em frente a um hotel do século XIX, em Newport, usando um vestido de seda verde esmeralda, o único item de seu armário que ela consegue dizer com sinceridade que ainda ama, talvez por ser a única coisa que nunca tinha usado. Phoebe e o marido nunca faziam nada chique a ponto de usá-lo. Eram professores. Tranquilos. Relaxados. Tão confortáveis sentados em frente à lareira, com o gatinho no colo. Gostavam de coisas normais, a cerveja que tivesse no bar, o que estivesse passando na TV, o que tivesse na geladeira, qualquer camiseta que parecesse a mais normal, porque não era para isso que serviam as roupas. Para provar que se é alguém normal. Para provar todos os dias que, independentemente de qualquer coisa, se é uma pessoa capaz de vestir uma camiseta? Mas, naquela manhã de outono, antes de entrar no avião, Phoebe acordou e soube que não era mais normal. E, mesmo assim, fez torrada. Tomou um banho. Secou o cabelo. Reuniu as anotações para o segundo dia do semestre letivo. Abriu o armário e olhou todas as roupas que um dia comprou apenas porque pareciam itens que uma professora deveria usar no trabalho. Fileiras de blusas de cores sólidas, versões femininas do que o marido dela usava. Phoebe puxou uma cinza, segurou-a na frente do espelho, mas não conseguiu se convencer a vesti-la. Não conseguia ir ao trabalho e parar em frente à impressora e fazer uma expressão contínua de interesse enquanto a colega falava sem parar sobre a surpreendente importância do queijo na teologia medieval. Em vez disso, ela pôs o vestido esmeralda. Os saltos dourados de seu casamento. O colar de pérolas grossas que o marido havia estendido diante de seus olhos como uma venda durante a noite de núpcias. Depois, subiu no avião, tomou um gin tônica muitíssimo do bom, tão gostoso e gelado em sua garganta que, ao desembarcar, ela quase não sentia as bolhas nos pés. Por aqui, senhora, orienta o homem vestindo vinho. Phoebe dá $20 a ele, que parece surpreso em receber uma gorjeta por não fazer nada, mas, para ela, é mais do que nada. Faz muito tempo que um homem não se levanta de imediato ao vê-la sair de um carro. Faz anos desde que seu marido surgia do escritório para cumprimentá-la quando Phoebe chegava em casa. É uma sensação boa ter alguém que se levanta por ela, sentir que sua chegada é importante.
Ouvir os saltos batendo enquanto caminha pela velha entrada de tijolos. Ela sempre quis provocar esse som, sentir-se distinta e digna ao entrar no anfiteatro, mas a universidade tinha carpete. Ela sobe as escadas, passa pelas grandes lamparinas pretas e os leões de granito guardando as portas. Atravessa as cortinas e entra no saguão, e isso também parece certo. Como voltar no tempo e adentrar num mundo mais antigo que provavelmente não era melhor, mas pelo menos era muito mais revestido em veludo. Então, ela vê a fila do check-in. Está tão longa, o tipo de fila que se esperaria ver no aeroporto, não numa mansão vitoriana com vista para o mar. Mesmo assim, lá está a fila, se estendendo por todo o saguão e passando pela histórica escadaria de carvalho. As pessoas ali também parecem erradas, estão usando corta-vento, calça jeans e tênis. As camisetas normais que Phoebe costumava usar. Ao lado das cortinas de veludo e dos retratos com moldura dourada de homens barbados que habitam as paredes, elas parecem comuns de um jeito engraçado. Parecem pessoas sólidas e modernas, amarradas à terra por malas ultra-resistentes de titânio. Algumas falam ao celular. Algumas parecem estar lendo no celular, como se estivessem preparadas para ficar na fila para sempre, e talvez estejam mesmo. Talvez também não tenham mais família. É tentador para Phoebe pensar assim, a acreditar que todos são tão sozinhos quanto ela. Mas eles não estão sozinhos. Estão parados em pares ou grupos de 3, alguns de braços dados, alguns com uma única mão descansando na lombar de alguém. Estão felizes, e Phoebe sabe disso porque, de vez em quando, um deles anuncia o quanto está feliz. Jim. Chama um senhor, abrindo os braços como um urso. Que bom ver você. Oi, vovô Jim, devolve um homem mais jovem, porque, pelo que parece, quase todo mundo na fila se chama Jim. Os Jims trocam abraços violentos e cumprimentos. Cadê o tio Jim? Já no campo de golfe. Até a jovem trabalhando na recepção parece feliz, tão dedicada a encarar cada hóspede direto nos olhos, perguntar por que está ali, apesar de todos dizerem a mesma coisa, e, por fim, dar a mesma resposta. Ah, vocês estão aqui para o casamento. Que maravilha! A animação dela pela festa parece genuína, e talvez seja mesmo. Talvez ela ainda seja tão jovem que acredite que o casamento de qualquer pessoa, por algum motivo, lhe diz respeito. Era como Phoebe sempre se sentia quando era nova, se preocupando durante um mês com qual vestido usar, apesar de se sentar na órbita exterior de todo o casamento a que ia. Phoebe entra na fila, atrás de duas jovens carregando vestidos verdes iguais nos braços. Uma ainda está com a almofada de pescoço com estampa de oncinha usada no avião. A outra fez um coque tão alto que as mechas ruivas bagunçadas caem em cima da testa enquanto ela folheia uma revista People. As duas estão num debate cochichado a respeito de quem teve o pior voo até ali e quantos anos tem de verdade este hotel e por que as pessoas ultimamente andam tão obcecadas pela Kylie Jenner. É da nossa conta que ela é mais gata que a Kim Kardashian? E é? Pergunta a almofada de pescoço. Na verdade, sempre achei as duas feias de algum jeito. Mas acho que isso é verdade para todas as pessoas, rebate coque alto. Todo mundo tem alguma coisa que as torna feia. Até gente que é, tipo, profissionalmente gata. É tipo uma regra de ouro, ou algo assim. Acho que você quer dizer regra cardinal. Pode ser. Coque alto diz que, embora entenda que ela tem uma beleza padrão, algo que levou 5 anos de terapia para admitir, acha que suas gengivas aparecem demais quando sorri. Eu nunca notei isso, comenta a almofada de pescoço. É porque nunca dou um sorriso completo. Nesse tempo todo que eu te conheço, você não sorri de orelha a orelha? Não desde o ensino médio. A fila anda, e Phoebe levanta a cabeça para olhar o teto enfeitado, que é tão alto que ela começa a se perguntar como limpam. Outro, ah. Vocês vieram para o casamento, e Phoebe começa a perceber quantas pessoas do casamento tem no saguão. É perturbador, como naquele filme que o marido dela amava tanto, Os Pássaros. Depois que vê algumas, as vê por todo lado. Pessoas do casamento sentadas no banco de veludo malva. Pessoas do casamento apoiadas na estante de livros embutida. Pessoas do casamento puxando malas tão futuristas que parecem ser capazes de sobreviver a uma viagem à lua. Os homens vestindo vinho as empilham em torres altas e robustas de bagagem, bem ao lado de uma grande placa branca que diz bem-vindos ao casamento de Lila e Gary. Mas sua regra com certeza não é verdade para Lila, comenta a almofada de pescoço. Porque, sério, não consigo pensar em uma única coisinha feia nela. É verdade, concorda coque alto.
Lembra quando ela foi escolhida para ser a noiva no nosso desfile de moda do último ano? Ah, é? Às vezes eu me esqueço disso. Como você consegue esquecer aquilo? Uma vez por semana eu penso no tanto que foi esquisito. Esquisito porque nosso orientador insistiu em levar ela até o altar? Não, mas porque tem gente que simplesmente nasce para ser noiva. Aliás, acho que nosso orientador vem para o casamento. Meio estranho. Mas também que bom. Pelo menos vai ter alguém que eu conheço no casamento, diz a almofada de pescoço. Nem me fale. Eu praticamente não conheço mais ninguém, adiciona Coque Alto. Eu sei bem. Desde a pandemia fico, certo, pelo jeito não tenho mais nenhum amigo. Não é? Se eu pensar bem, a única pessoa que eu conheço hoje é minha mãe. Elas riem e trocam histórias de guerra de seus voos terríveis até ali, e Phoebe faz o que pode para ignorá-las, para manter os olhos focados na magnificência do saguão. Mas é difícil. As pessoas do casamento falam bem mais alto que pessoas normais. Phoebe fecha os olhos. Os pés começam a doer, e ela se pergunta, pela primeira vez desde que saiu de casa, se deveria ter trazido um par de sapatos confortáveis. Tem tantos alinhados em seu guarda-roupa, como uma artilharia, sem fazer nada. E aí, o que você acha do noivo? Cochicha a almofada de pescoço. Coque Alto só sabe o que Lila lhe contou pelo telefone por cima, e o que descobriu depois foi por fuçar na internet. Na verdade, Gary é meio chato, não tem nada nas redes, relata Coque Alto. Aí sussurra algo sobre ele ser o médico da geração X com entradas tão pequenas no cabelo que parece que tem uma boa chance de morrer ainda tendo a maioria dos fios. Como que você não xeretou os perfis dele depois de Lila te convidar para ser madrinha? Eu ando afastada da internet, justifica a almofada de pescoço. Meu terapeuta exigiu. Por 2 anos? Eles estão noivos há tanto tempo assim? Ele fez o pedido logo antes da pandemia. A fila anda mais um pouquinho de novo. Meu Deus! Olha esse papel de parede. A almofada de pescoço torce para o quarto ter vista para o mar. Ficar olhando o mar deixa a pessoa 5% mais feliz. Eu li um estudo. Por fim, elas ficam quietas. Phoebe sente gratidão pelo silêncio. Consegue pensar de novo. Ela fecha os olhos e finge que olha o marido do outro lado da cozinha, admirando sua risada. Phoebe sempre amou a risada dele, o modo como soava de longe. Como uma sirene de nevoeiro à distância, lembrando a que direção seguir. Mas, aí, um dos jeans berra. Lá vem a noiva. Jean? Exclama a noiva. Ela sai do elevador para o saguão usando uma faixa brilhante que diz noiva, para não ter confusão. Não que pudesse haver alguma. Ela sem dúvida é a noiva, anda como a noiva e sorri como a noiva e dá uma voltinha de noiva quando se aproxima de Coque Alto e almofada de pescoço na fila, porque a noiva pode fazer esse tipo de coisa por uns 2 ou 3 dias. Ela é uma celebridade momentânea, a razão para todo mundo ter pagado milhares de dólares para ir até ali. Como é bom ver vocês! Grita a noiva. Ela abre os braços para um abraço, e as sacolas de presentes ficam dependuradas em seus pulsos como pulseiras feitas de palha trançada. A almofada de pescoço e Coque Alto tinham razão. Phoebe não consegue identificar uma única coisa feia na noiva, o que talvez seja exatamente a única coisa feia nela. Ela tem a exata aparência que deveria ter, de algum modo, é ao mesmo tempo esbelta e baixinha com seu vestidinho veranil branco, sem qualquer rastro de roupa íntima por baixo. O cabelo loiro está penteado num emaranhado tão romântico e complicado de tranças que Phoebe se pergunta quantos tutoriais ela assistiu no Instagram. Você está linda, elogia Coque Alto. Obrigada, diz a noiva. Como foram os voos? Nada demais, mente a almofada de pescoço. Elas não mencionam a revoada surpresa de gaivotas nem o pouso de emergência, porque a noiva está ali. O trabalho delas durante todo o casamento é mentir para a noiva, é ter amado o trajeto até ali, é estar animadíssima com a perspectiva de um casamento em Newport depois de 2 anos sem sair para quase lugar nenhum. Quando vamos conhecer Gary? Quer saber Coque Alto? Ele vai estar na recepção mais tarde, óbvio. Bom, óbvio, né, diz a almofada de pescoço, e elas riem. A noiva distribui as bolsas de palha, com suprimentos de emergência, e as mulheres ofegam ao puxarem garrafas de bebidas alcoólicas em tamanho normal. Todas de tipos diferentes, explica a noiva. Coisas que comprou quando ela e Gary viajaram para a Europa no mês anterior. Uísque.
Vinho de Rioja. Vodka. Ai, que chique, comenta Coque alto. A noiva sorri, orgulhosa de si. Orgulhosa de ser o tipo de mulher que pensa nas outras, menos afortunadas, enquanto viaja pela Europa com um noivo médico. Orgulhosa de ter voltado como uma mulher que sabe o que é e o que não é bom para beber. Toma, diz a noiva Phoebe, com tanta intimidade que ela se sente como uma prima perdida da infância. Como se, outrora, tivessem jogado damas no porão suspeito do avô, ou coisa do tipo. Ela entrega uma das bolsas a Phoebe, e em seguida lhe dá um abraço muito forte, como se estivesse praticando abraços nupciais da mesma forma como o marido de Phoebe praticava apertos de mão professorais antes das entrevistas. Só uma coisinha para agradecer por ter viajado para tão longe. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui. Na verdade, foi muito fácil para Phoebe chegar até ali. Ela não suspendeu as correspondências, nem combinou com uma criança do bairro para regar o jardim, nem pediu a Bob para cobrir suas aulas como sempre fazia antes das férias. Ela nem mesmo limpou as migalhas da torradeira na bancada da cozinha. Só colocou o vestido, saiu de casa e foi embora de um jeito como nunca tinha ido embora de nada até então. Ah, começa a dizer Phoebe. Eu sei o que você está pensando, interrompe a noiva. Céus, quem toma vinho de chocolate? A noiva é boa. Uma noiva muito boa. Para Phoebe é chocante ser abordada desse jeito depois de 2 anos de isolamento intenso, depois de perguntas do que é literatura, para um mar de caixinhas pretas em seu computador e nenhuma das caixinhas saber, ou nenhuma das caixinhas se importar, ou nenhuma das caixinhas ao menos estar ouvindo. O que é literatura? Perguntava Phoebe, vezes e mais vezes, até nem ela saber mais a resposta. E agora receber um abraço e uma bolsa com vinho de chocolate sem motivo? Ser fitada nos olhos por uma linda desconhecida depois de tantos anos sem o marido olhar na cara dela? Phoebe fica com vontade de chorar. Fica com vontade de estar ali para o casamento. Mas é melhor do que você imagina, continua a noiva. Os alemães amam, pelo que parece. A noiva sorri, e Phoebe vê um resquício de comida preso entre os 2 dentes da frente. Ali está, a única coisa que torna a noiva feia no dia de hoje. Próximo. Chama a recepcionista. Leva um momento para Phoebe perceber que chegou sua vez. Ela vê coque alto e almofada de pescoço já entrando no elevador. Então pega a bolsa, agradece a noiva e vai na direção da recepção. Você também está aqui para o casamento, né? Pergunta a mulher. O nome dela é Pauline. Não, admite Phoebe. Não estou. Ah, exclama Pauline. Parece decepcionada. Confusa, na verdade. Seus olhos vão para a noiva à distância. Achei que todo mundo estivesse aqui para o casamento. Sem dúvida alguma não estou aqui para o casamento. Mas fiz uma reserva hoje de manhã. Ah, eu acredito, responde Pauline, digitando enquanto fala. Só acho que alguém aqui cometeu um erro muito grande. Talvez até tenha sido eu mesma. Por favor, nos desculpe, desde a Covid nós estamos com menos funcionários. Phoebe assente com a cabeça. Falta mão de obra. Exatamente, concorda Pauline. Muito bem, como é seu nome? Phoebe Stone. É verdade. Esse é o nome dela, o nome em que passou a pensar como sendo seu. Ainda assim, parece que está mentindo ao dizê-lo neste momento, porque é o sobrenome da família do marido. Sempre que se escuta pronunciando-o, por algum motivo, ele a empurra para fora do próprio corpo. Faz com que se veja de cima, como se fosse um pássaro, da forma como as pessoas do casamento devem vê-la, e Phoebe tem certeza de que, dali de cima, elas também conseguem ver a sua coisa feia em si, seu cabelo. Algo precisa ser feito a respeito desse cabelo. Ela se esqueceu por completo de penteá-lo hoje de manhã. Achei você, diz Pauline. Neste instante a recepcionista está tão concentrada em prestar um serviço de qualidade que nem levanta os olhos quando uma das pessoas do casamento entra pelas portas e escorrega no piso atrás de Phoebe. Tio Jim. Meu Deus! O senhor está bem? Grita a noiva. O tio Jim não está bem. Ele está no chão, gritando alguma coisa sobre o tornozelo, e também sobre o piso, que é um piso terrível, indigna-se ele, para não dizer uma puta palhaçada. Os homens vestindo vinho se reúnem ao seu redor e começam a pedir desculpas pelo piso, que, sim, concordam que é o pior piso de todos, apesar de Phoebe ver que é algum tipo de mármore italiano. Aqui está, fala Pauline, uma heroína.
Você está no loucos anos 1920. Cada quarto é uma década? Pergunta Phoebe. Ela imagina cada quarto com um penteado próprio. Uma guerra própria. Um conjunto de sucessos e fracassos do mercado financeiro próprio. Uma definição de feminismo própria. Sabe que eu não sei quais são todos os temas? Responde Pauline. Sou nova aqui. Para mim, eles parecem meio aleatórios. Mas é uma ótima pergunta. Ela abre a gaveta e procura a chave certa. É a nossa cobertura, explica. A única com vista de verdade para o mar. Parece ensaiado, como se Pauline cochichasse algo a cada hóspede para que se sintam especiais. É o único quarto com uma escrivaninha da casa da família Vanderbilt. É o único quarto com fornecimento infinito de papel higiênico. Maravilha, diz Phoebe. O que te traz à pousada Corval? Apesar de saber que essa pergunta viria, Phoebe é pega de surpresa. Quando se imaginou ali, não se fantasiou tendo que conversar com ninguém. Ela simplesmente perdeu a prática. É meu lugar feliz, fala, sem pensar. Não é a verdade completa, mas não é mentira. Ah, então você já se hospedou com a gente antes? Pergunta Pauline. Não. 2 anos antes, Phoebe viu um anúncio do hotel em uma revista, do tipo que só lia enquanto esperava na clínica de fertilidade. Ela observou as fotos da cama de dossel vitoriana, com vista para o mar, e pensou, existe mesmo gente que planeja as férias vendo uma revista de viagens? Então sentiu raiva dessa gente. E não era como se conhecesse alguém que fizesse esse tipo de coisa. Mas, dias depois, quando o terapeuta lhe pediu que fechasse os olhos e descrevesse seu lugar feliz, ela se imaginou naquela cama de dossel, porque só conseguia se imaginar feliz num lugar a que nunca tinha ido, numa cama em que nunca tinha dormido. Bom, este é um lugar feliz, de fato, responde Pauline. Phoebe pega a chave. Já jogou muita conversa fora. Está fingindo demais ser normal e não está pagando $800 só para ficar ali e fingir ser normal. Podia muito bem ter feito isso em casa. Ela se sente ficando exausta, mas Pauline tem tantas outras perguntas. Gostaria de adicionar um pacote de spa? Gostaria de marcar uma consulta com a taróloga residente? Gostaria de um travesseiro normal ou de um travesseiro de cocô? O que é um travesseiro de cocô? Questiona Phoebe. Um travesseiro, explica Pauline, com cocô dentro. Os travesseiros ficam melhores assim? Com cocô dentro. É o que o marido de Phoebe teria perguntado. Um mau hábito dela, produto de ser casada por uma década, sempre imaginar o que o marido poderia dizer. Mesmo quando ele não está por perto. Principalmente quando não está por perto. Phoebe não achou que fosse acabar sendo esse tipo de mulher. Mas, se os últimos anos lhe ensinaram alguma coisa, é que não dá para saber quem alguém vai acabar se tornando. Os travesseiros ficam muito melhores assim, oferece Pauline. Pode acreditar. Já vou pedir para mandarem um. Phoebe entra no elevador e fica aliviada quando as portas começam a se fechar. Até que enfim vai se afastar das pessoas do casamento. Vai fazer alguma coisa, para variar. Vai ter uma chave de um lugar que não é a de casa. Segura o elevador. Grita uma mulher. Phoebe sabe que é a noiva antes de vê-la. Ela grita como se o elevador fosse seu por direito. Mas ninguém merece nada por direito. Nem a noiva. Phoebe aperta o botão para fechar as portas, mas a noiva desliza a mão entre elas, que não abrem de volta como deveriam. Talvez porque Corval tenha sido construído em 1864. Um hotel antigo não tem piedade, nem mesmo da noiva. Caralho! Berra a noiva. Ah, meu Deus! Exclama Phoebe. Ela abre as portas à força e em seguida olha para a mão da noiva, desacreditada. Você está sangrando. A noiva estende a mão com corte nos nós dos dedos que nem uma criança e, sem agradecer, pega o lenço que Phoebe oferece. Phoebe aperta o botão e as portas voltam a se fechar. Nenhuma das duas diz nada enquanto a noiva educadamente sangra no lenço e o elevador começa a subir. Phoebe a ouve tentando acalmar a respiração e vê o lenço escurecer. Me desculpa mesmo, diz Phoebe. Não imaginei que isso fosse acontecer. Ah, com certeza vai ficar tudo bem, responde a noiva, com dificuldade. Ela pigarreia. Então, você é da família de Geoffrey? Não. Você é da minha família?
Você não sabe quem é da sua própria família? Questiona Phoebe. A pergunta a faz querer rir, e é uma sensação estranha. A primeira vez que quer rir em meses. Em anos, talvez. Porque como assim a noiva não conhece a própria família? Phoebe conhecia todo mundo da família. Não tinha escolha. Era tão pequena. Só Phoebe e o pai, minúsculo o bastante para caber dentro da velha cabana de pescador dele. Minha família é muito grande, justifica a noiva, como se fosse um problemão. Bom, eu não sou da sua família, esclarece Phoebe. Mas você tem que ser da família de um de nós dois. Não, fala Phoebe. Não sou de nenhuma família. Tinha sido uma compreensão avassaladora, uma que começou devagar depois do divórcio e ficou mais forte a cada feriado que passava, até ela acordar esta manhã numa casa tão silenciosa que enfim entendeu o que era não ter família. Entendeu que sempre seria assim, só ela, na cama, sozinha. Já nem tinha mais o som de seu gato, Harry, miando para a porta. Mas todo mundo está aqui para o casamento. Eu me certifiquei. A noiva olha para a sacola de presente nas mãos de Phoebe, confusa. Deve ser algum erro. Ela fala isso como se Phoebe fosse o grande pesadelo que sempre temeu. Phoebe é algo dando errado em um momento no qual nada pode dar errado. Porque cada coisinha durante um casamento tem o poder de parecer um mau agouro, como os ventos fortes no parque que viraram os pratos de papel e causaram calafrios em Phoebe no dia de seu próprio casamento. Devíamos ter usado pratos de verdade, pensou ela, algo com peso e substância. Não tem erro algum, diz Phoebe. Este é o lugar feliz de Phoebe. O lugar que escolheu, dentre todos os lugares possíveis. Como a noiva ousa fazê-la sentir que não devia estar ali? Mas, se você não está aqui para o casamento, por que veio? Pergunta a noiva, num tom bem mais grave, como se sua voz real finalmente tivesse emergido. Porque aqui, neste espaço privado com uma pessoa que não vai participar do casamento, a noiva não tem que ser a noiva. Pode falar do jeito que quiser. E Phoebe também. Phoebe não é coque alto nem almofada de pescoço. Ela não é ninguém, e a única coisa boa em não ser ninguém, percebe, é que naquele momento pode dizer qualquer merda que quiser. Até para a noiva. Estou aqui para me matar, responde Phoebe. Ela diz isso sem drama nem emoção, como se não passasse de um fato. Porque é isso o que é. Ela espera a verdade da afirmação chocar a noiva e deixá-la num silêncio desconfortável, mas a outra só parece confusa. O que é que você acabou de falar? Eu falei que estou aqui para me matar, repete Phoebe, desta vez com mais firmeza. É bom dizer em voz alta. Se ela não conseguir dizer em voz alta, provavelmente não vai conseguir colocar em ação. E ela precisa. Está decidida. Veio até aqui. Quando as portas começam a se abrir, Phoebe sente alívio, mas a noiva aperta o botão para fechá-las. Não, diz a noiva. Não? Pergunta Phoebe. Não. Sem sombra de dúvida você não pode se matar. É a semana do meu casamento. Seu casamento vai durar uma semana? Bom, tipo, 6 dias, se você quiser ir para as tecnicalidades. Que casamento longo. O casamento de Phoebe durou uma única noite. Ela tinha tentado não fazer estardalhaço. E por quê? Agora parece bobo não ter comemorado algo bom quando teve a chance. Mas Phoebe e o marido tinham saído do doutorado havia um ano, estavam treinados a viver com uma bolsa auxílio, uma garrafa de vinho barata e uma árvore bonita ao longe. E um casamento é uma encenação tão grande, pensava Phoebe. Toda vez que encomendava flores, ou provava mais um pedaço de bolo, ou falava às amigas como estava feliz, tinha uma sensação horrível de que estava se vangloriando. Uma semana hoje em dia na verdade é bem padrão, explica a noiva, com um tom que faz Phoebe se sentir velha. E as pessoas estão vindo de muito longe para estar aqui. Mas Phoebe não está nem aí. É a semana mais importante da minha vida, súplica a noiva. Digo mesmo, responde Phoebe. E aperta o botão para as portas se abrirem, mas a noiva as fecha de novo, o que deixa Phoebe irritada, de uma forma que só fica quando está presa no trânsito a caminho do trabalho. Todos aqueles faróis traseiros lhe davam vontade de gritar, mas ela nunca gritava, nem na privacidade do próprio carro. Phoebe não é de gritar. Não sendo o tipo de mulher que já fez alguma exigência ao mundo, ela não esperava que as ruas esvaziassem só porque estava com pressa. Não era como a noiva, que se sente no direito a tudo com sua faixa brilhante, como se fosse a única noiva que já existiu.
Isso faz Phoebe querer arrancar a faixa, puxar sua própria foto de casamento, mostrar a ela que já foi noiva também, e noivas podem virar qualquer coisa. Até Phoebe. Mas aí o lenço ensanguentado cai no chão. Quando pega, a noiva solta um soluço entrecortado e olha para Phoebe como se toda a sua vida já tivesse sido arruinada. Por favor, não faça isso, implora a noiva, o que dá a Phoebe aquela sensação de novo, como se a conhecesse, como se a noiva estivesse pedindo de prima para prima. Vou ser bem silenciosa, promete Phoebe. Digo, talvez eu coloque um jazz suave de fundo, mas você não vai escutar. Você está me zoando? Isto é uma pegadinha bizarra, ou algo do tipo. Jim mandou você fazer isso? Da bolsa, Phoebe puxa o Discman antigo e um CD intitulado Sax for Lovers. Uma das únicas coisas que trouxe de casa. Da primeira noite de lua de mel deles nas montanhas Ozark. Um pequeno motel na lateral de um cânion com uma jacuzzi em formato de coração que deixava o quarto inteiro úmido. O marido dela achou o CD no rádio. Sax for Lovers, leu em voz alta, e eles riram e riram, porque soava como sexo para amantes em inglês. Bom, coloque aí, amante, disse ela, e os dois dançaram até despirem um ao outro. Ah, meu Deus, exclama a noiva. Você está falando sério. Isso vai acontecer aqui? No seu quarto? Quando? Hoje, responde Phoebe. Ao pôr do sol. Ela vai fumar um cigarro no terraço. Pedir serviço de quarto. Fazer uma boa refeição enquanto olha para a água. Comer uma sobremesa elaborada. Ouvir o CD. Tomar um frasco dos analgésicos do gato dela e pegar no sono na grande cama de dossel tamanho king enquanto o sol se põe. Vai ser rápido, belo e sem uma gota de sangue, porque Phoebe se recusa a fazer os funcionários limparem, como sua amiga Mia limpou depois de o marido, Tom, cortar os pulsos. Isso é puro egoísmo, comentou o marido de Phoebe quando ficaram sabendo, e ela concordou, porque Tom sobreviveu. Porque parecia importante o marido e a esposa concordarem em algo assim. Mas também porque Phoebe é uma pessoa limpinha, afligida pelas crenças de que cada livro tem o lugar certo na prateleira e de que o sangue sempre deve estar dentro. Para ter acesso ao livro completo basta me chamar no Telegram, por lá você terá duas opções pelo YouTube que custa R$5. Ou pelo Telegram que custa R$12 mensalmente, lembrando que você só renova se quiser, mas por lá também você terá acesso a esse e muito mais audiolivros todos os dias. Procure no Telegram por @comamorlivros, ou leia o QR Code da tela, ou copie o link da descrição. Espero vocês por lá.